Do maná do céu para você, bom dia! Maná de hoje, fé. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 30, versículo 9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 30, versículo 9. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Quando hoje o Senhor, me acordou falando sobre esse versículo, me levou a ler esse versículo. E ali foi quando o Senhor falou sobre fé, Porque a fé, lembra, o Senhor já tinha ministrado esses dias que fé é. Fé não vai acontecer, fé é. Ah, mas será? Não, fé é. Fé não tem dúvida, fé já é a certeza. Quando o Senhor fala, fé já é. O reino espiritual no céu já aconteceu e agora o Senhor está nos entregando. E aí foi quando o Senhor, me lembrou, assim, me acordou já falando de fé. Por quê? Porque ontem o Senhor falou, lembra? Tudo entregarei. E ontem o Senhor me entregou algo, Na hora certa eu vou poder contar aqui, contar o testemunho, vocês vão ver. Mas é tão tremendo porque eu fiquei assim, maravilhada, impactada, porque o Senhor já vem, O Senhor vem nos preparando, vem falando. E foi quando ontem eu falei, meu Deus, porque um dia antes eu fui testada, lembra? E foi quando o Senhor, falando sobre muito mais do que imagina ou pensa, lembra? E aí, quem sabe das minhas renúncias, foi aonde que foi meu teste? Foi sobre dinheiro, mas o Senhor é tão maravilhoso porque aquilo ali foi um teste, mas o Senhor, lembra? O Senhor nos leva, a gente, quando a gente está numa intimidade, Ele vai nos levando a ir para o propósito que Ele tem. E não é sobre dinheiro, porque dinheiro para o Senhor é o de menos. Entende? Aquele teste ali foi por quê? Foi a renúncia, Tipo, vamos ver se ela vai, se ela vai me obedecer. Ali fala da obediência também, por quê? Porque eu renunciei. Então eu vi que era como se fosse uma porta que o Senhor estava me dando. Por quê? Eu sei que tudo que eu renunciei sobre coisas materiais, o Senhor vai me restituir. Eu sei disso, o Senhor já me falou isso desde o começo. Então eu pensei que era algo que o Senhor estava me levando a viver, E tá tudo bem, foi um teste, mas foi bom que eu ali, deixei na hora, lembra? Parei, deixei o silêncio, E o Senhor tinha falado comigo e foi tremendo, porque ali depois o Senhor ministrou meu coração, me trouxe paz, eu dormi. E quando foi ontem o Senhor falou, tudo entregarei. E é exatamente isso que aconteceu, é tudo. Quando o Senhor fala tudo entregarei, é Ele que vai nos dar. Não precisamos fazer nada, é o Senhor que lembra, a gente só precisa ouvir a voz dEle. Tanto que eu tive que ouvir, um dia antes, para não fazer, para não desobedecer, e quando foi ontem também eu tive que ouvir o Senhor para saber que era a hora certa e era o que o Senhor estava me falando. E foi tremendo porque na hora eu falei, meu Deus, isso é muito para mim. Eu falei, Senhor, o Senhor é comigo. E aí eu falei, meu Deus, e assim a gente acha que a gente é tão... A gente não é tão pequena e é exatamente isso que o Senhor fala. Lembra quando Ele falava ontem para olhar para uma árvore, para uma videira? E eu fiquei pensando, E aí o Senhor já nos levou, na semana falando sobre que é grandioso, e é isso mesmo que o Senhor faz, porque é tudo para a honra e glória dEle, Então foi quando ontem o Senhor me entregou algo e eu falei, meu Deus, é sobre Deus, não é sobre mim. E na hora certa, eu vou poder falar e tá tudo bem, mas por que hoje o Senhor me acordou já falando sobre fé? Porque é exatamente isso, porque hoje é a hora que aonde lembra que falei que aí o inimigo vai tentar o quê? A fazer você duvidar, a querer falar, a querer tirar a alegria que o Senhor, na hora que nos entrega, lembra de quando a gente já recebeu um presente? A alegria, aquela emoção de você falar, meu Deus... E aonde ali gera assim de você a esperança, você vê que em tudo estava perdido, as promessas se cumprem sim, e o maná é tão tremendo que além das promessas do Senhor se cumprir, eu fico maravilhada que o maná é como o Senhor falava, e é como eu vivia antes, e é como eu estou vivendo. Se você está todo dia de manhã assistindo o maná, você está vivendo isso durante o dia, tá acontecendo, porque comigo acontece, é exatamente. Então a promessa do Senhor tem as promessas grandes que o Senhor está nos preparando, mas tem a promessa do dia do maná, do dia do alimento do dia, que é o que a gente precisa para viver. É como o Senhor fala, hoje você vai viver isso, exatamente isso, porque quando foi ontem,
eu já tenho vivido, né, as experiências do que o Senhor tem levado no dia. Então, as promessas do Senhor, tem as promessas que é nossa, a promessa que vai levar tempo, mas tem a promessa do dia, que é do maná do dia. Então, eu fiquei maravilhada, porque quando o Senhor falou, tudo entregarei, eu pensei que o Senhor estava falando para mim, filha, calma aí, que tudo eu vou te entregar na hora certa, tá? Mas eu não imaginaria que seria ontem, que o Senhor já ia me surpreender. E eu fui surpreendida, e ali eu vi que é totalmente a mão de Deus, e é tudo, e eu falo, Senhor, isso é muito grande, né? Isso é muito, eu fiquei pensando, isso é muito, mas é isso que o Senhor faz, é pra gente não ter dúvida e saber que é do Senhor, e é o Senhor que faz, e nós não precisamos fazer nada, porque as bênçãos vêm até nós. Né? E é exatamente quando o Senhor faz, é grandioso, é coisa que a gente não imaginava, nossa, nem passava pela minha cabeça, é porque é pra gente ver que é sobre Deus, entende? Pra gente falar, não, isso é Deus. E aí, quando o Senhor hoje me acordou falando sobre fé e levou eu ler esse versículo, primeiro o Senhor falou do versículo hoje. Tem dia que o Senhor me fala o que nós vamos viver, mas hoje o Senhor me levou na palavra. Então, quando o Senhor me levou aqui falando de Lia, que a Lia, ela era uma das esposas de Jacó. E ela aqui, né, parou de ter filhos. Então, o que ela fez? Ela pegou a serva dela lá, né, tomou asilo para sua serva e deu para o marido, para Jacó, para ter filho, para não parar de gerar filho. Então ela foi lá e pegou a serva dela e deu pro marido. Ali não teve sentimento, nada. Não posso parar de ter filho, eu quero gerar. E aí o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Pra gente não querer dar um jeitinho. Porque fé é a gente crer, fé é. Então a gente, pronto, já aconteceu. Já aconteceu. Só que o que é a fé? A fé é exatamente isso, pra gente crer sem duvidar. Não querer dar um jeitinho, porque ó, ela parou de conceder, o que ela fez? Ela foi pegar a serva para continuar gerando, ou seja, ela quis dar um jeitinho, ela quis continuar ali, desde ela ir orar, não, ela foi lá, ela foi dar um jeitinho dela, jeitinho, né, normal, vou pegar ali fulana para ter o filho com o meu marido, entende? É isso que ela quis fazer, então ela foi pegar a serva dela, e deu pro marido. Ela não, na hora ali não pensou, né? Porque o que é mais fácil? Dar um jeitinho ou a gente orar, esperar, perseverar e falar, não, o Senhor já falou, já aconteceu. Pronto, final. Então, por que o Senhor hoje me acordou falando exatamente de fé? Pra gente não ter dúvida. Pra hoje não vir aquelas vozes querendo falar, você não merece, não é pra você, é muito, entende? E aí é onde entra a dúvida. Onde a gente dá uma brecha e começa a desmoronar. E aí, o que o Senhor está falando? E até porque o Senhor já, né, quando ontem o Senhor me entregou, por que hoje o Senhor está falando? Porque hoje o Senhor quer ver como está meu coração. Entende? Isso daqui, lembra do 9, fruto do Espírito. Aqui vai fazer o quê? Que vai gerar da gente até o fruto aparecer, lembra? Primeiro o Senhor falou, olha para a árvore, é grande, mas e o fruto? O fruto vai gerar, lembra? E aí, o que é o 9? O 9 é exatamente isso. O Senhor vai ver como está, se a gente creu mesmo, agora você vai começar, deixa eu fazer assim para já adiantar, deixa eu fazer desse jeitinho, deixa eu acelerar aqui, né? Não, agora é o tempo da gente falar, Senhor, qual é o próximo passo? O Senhor me entregou, mas e aí? O que eu faço? Ou eu fico parada, ou eu espero, e aí? Entende? E fé é o quê? É esperar e depender do Senhor, e crer, falar, não, já aconteceu. O Senhor entregou, já pronto, já é certo, fé é. Lembra, o Senhor ministro, por isso que o Senhor já estava, lembra, o Senhor nos prepara antes, primeiro o Senhor dá a teoria, depois ele nos entrega e aí a gente vê o fruto, e o fruto é o quê? Da glória para o Senhor, que o que vai apresentar, vai aparecer mesmo é o quê? É a glória do Senhor. Então foi exatamente isso que o Senhor hoje me acordou falando o quê? Filha, hoje é fé, precisa viver, hoje exerce a fé, não deixa a dúvida entrar no seu coração. Não deixa, não pensa em nada, ao contrário, exatamente isso que o Senhor está me dizendo, para mim e para você hoje, já aconteceu, mas será que vai dar? Não, já aconteceu, por isso que o Senhor falou hoje, fé, filha, lembra, o Senhor ministrou muito sobre fé e lembra no profundo que fé é uma coisa assim, porque nós somos filhos e nós precisamos do quê? A nossa parte é exatamente isso, mostrar a fé que nós temos, na confiança do Senhor. Pai, você falou, o Senhor já me deu, eu sei, e eu vou viver, e tá tudo bem.
E eu sou capaz porque é o Senhor comigo. É sobre a sua glória. Vai aparecer a sua glória. E é exatamente, o Senhor nos mostra algo grandioso, que é além do que a gente imagina, para a gente ver a nossa dependência. E também quem vai ver vai falar assim, não é sobre ela, não é sobre ele, é sobre Deus. E é onde vai ver nitidamente que é sobre Deus. Entende? Por isso que o Senhor falou, é grandioso, é maravilhoso. Até porque a gente, só da gente mostrar, já vai ver que é Deus, que é sobre Deus. E você vai dizer, não, eu jamais poderia viver tudo isso, é sobre Deus. Então, assim, é maravilhoso, porque eu vi que um dia antes eu fui testada, né? E ali o Senhor, ele é tremendo, porque esse é o segredo da gente ter intimidade com o Senhor, pra gente não ser reprovada, porque no dia seguinte ele já falou, eu tudo entregarei. Então, ou seja, porque o Senhor, sempre que ele vai nos entregar algo, ele vai primeiro ver se a gente está com o coração da entrega, da renúncia, porque o que o Senhor dá para nós não é só para nós, é para compartilhar e para a gente devolver para o Senhor. Lembra? A gente vai cuidar, cultivar, vai multiplicar e vai devolver para o Senhor. Então, quando o Senhor nos testa, é para ver como está nosso coração. Porque lembra da renúncia? Eu poderia ali, nossa, tudo que eu já né, todas as minhas renúncias material ali, era o momento que eu falei, não, Senhor, agora é o momento. Não, eu falei, tá bom, Senhor, não é. E fiquei em paz, o Senhor traz a paz. E a resposta ainda para finalizar, de você saber que você está no caminho, é a paz que o Senhor traz no seu coração. Porque quando eu falei, não, deixa eu ir dormir, vou ficar tranquila, e a paz veio. E vem uma alegria de você saber que você fez o melhor de obedecer ao Senhor. E a mesma coisa hoje o Senhor falando da fé. A fé é o quê? A fé é a gente não pensar em nada contra. É a gente lembrar do que o Senhor nos entregou. Do momento que eu fiquei feliz na hora que eu vi. Meu Deus, é muito, entende? Quando eu ficava, meu Deus, onde eu falava, meu Deus. Então é isso que o Senhor quer. E continuar falando, Senhor, e agora? O que eu preciso? Qual é o próximo passo? E depender do Senhor, porque é Ele que está nos levando. Então, assim, que o Espírito Santo fala no seu coração. Se você está vivendo todos os dias assistindo Maná, levando para a sua vida, trazendo, né, vivendo, praticando, você está vivendo essas experiências. E hoje o Senhor está falando para você, fé, não pare. Porque hoje as vozes vai vir o quê? As vozes do inimigo para tentar falar que você não é capaz, para tentar te parar e te desanimar, porque a hora que eu acordei já veio um cansaço, mas eu já acordei com o Senhor falando, fé, filha, vamos, levanta e bora, vamos lá. E é isso que o Senhor está falando para mim e para você hoje. Tá bom? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer e dizer que Tu és bom, digno de toda honra e de toda glória. Pai, muito obrigada por esse dia, por o Senhor nos acordar com fôlego de vida, com a Tua misericórdia, Pai, com o Teu amor que é grande, Pai, e o Senhor já nos dizer, Pai, fé, pra gente, ó Pai, o Senhor já está nos levando, Pai, o que nós precisamos fazer? Somente crer, saber que o Senhor é que faz todas as coisas, é o Senhor que nos leva a viver tudo, Pai, e que o que te agrada é o nosso coração confiante em Ti. Pai, que nós possamos, ó Pai, não deixar nada de dúvida, Pai, porque fé já aconteceu, não tem dúvida, o Senhor já fez, e que nós possamos, ó Pai, já viver, Pai, caminhando de fé em fé, sabendo, ó Pai, que quando o Senhor dá uma palavra, a palavra é do Senhor, basta uma palavra, e quando o Senhor dá essa palavra, não tem como voltar atrás, não tem quem impeça a gente viver o que o Senhor já tem para nós. Muito obrigada, Senhor, eu já sou grata por tudo, eu quero ver a Tua glória, Pai, eu quero, Senhor, ver pessoas aqui também, Senhor, testemunhando, ó Pai, que está vivenciando também coisas grandes e maravilhosas contigo. Essa é minha oração, Pai, que nós possamos, ó Pai, fechar todos os barulhos, ó Pai, que venha querer colocar dúvida em nós, que nós possamos, ó Pai, ter fé como um grão de mostarda, Pai, crer como um grão de mostarda, pequena, Pai, mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor quer ver, o Senhor quer não encontrar dúvida em nós, Pai, que nós possamos já, Senhor, declarar, contemplar, Pai, e ser grata, Pai, não só de falar, mas com um coração grato, Pai, de saber que é tudo o Senhor quem faz, é tudo para o Senhor e para toda a sua glória, Pai, que possamos, ó Pai, contemplar, continuar vivendo, ó Pai, e sabendo, ó Pai, que fé é crer no invisível, mas é crer. É já saber que já aconteceu. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo e te agradeço nesse dia por tudo, ó Pai. É no nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha, dá seu like e abençoe outras vidas. Tchau.